Hoje a gente vai mergulhar numa ameaça que muitas vezes passa batido no dia a dia do desenvolvimento de software: a segurança da cadeia de suprimentos. Sabe, é aquele tipo de vulnerabilidade que a gente tende a ignorar até que o estrago já está feito. A gente passa um tempão, gasta uma energia danada para proteger o nosso próprio código, né? Construindo verdadeiras fortalezas digitais. Mas e se o problema não estiver no que a gente construiu? E se no terreno? E se a base de tudo, aqueles incontáveis componentes de terceiros que a gente usa, for na verdade super frágil? É aí que o perigo se esconde. Então, a sacada é essa aqui. Em vez de tentar arrombar a porta da frente de uma aplicação, o invasor pode simplesmente corromper um dos ingredientes que ela usa. É uma tática muito mais sutil, indireta e, por isso mesmo, perigosíssima. Beleza, então para a gente entender como se defender, a gente precisa primeiro dar uma olhada nesse mapa, nesse campo de batalha. O que é, afinal de contas, essa tal cadeia de suprimentos de software? Olha, a cadeia é basicamente todo o ciclo de vida do desenvolvimento. Começa com o código que a gente escreve, aí passa por adicionar bibliotecas de fora, rodar o processo de compilação, criar o pacote final, empacotar num container e, ufa, finalmente implantar em produção. Cada um desses passos é um elo nessa corrente. E é aqui que a coisa fica séria. Cada um desses elos é uma brecha em potencial. Pensa só, nos registros de pacotes tipo NPM ou Maven, naqueles scripts de build que a gente roda sem nem pensar duas vezes, ou até mesmo nas imagens base de container, que são o alicerce de tudo. Cada um desses pontos é uma porta que o invasor pode tentar forçar. Agora vamos fazer um exercício. Vamos pensar com a cabeça de um atacante. Entender como eles agem é o melhor jeito de se antecipar. Vamos analisar duas táticas que são super comuns e, preciso dizer, bem engenhosas. A primeira tática é o typo squatting. O nome pode parecer meio estranho, mas a ideia por trás é de uma simplicidade genial, porque ela se aproveita de um erro que todo mundo comete: erro de digitação. Olha só como funciona. Um dev vai lá, na pressa, e digita Express com um S a mais, ou Newton Soft com um hífen que não existe. E pronto, acabou de instalar um pacote malicioso que se passa pelo original. Um pacote que pode estar roubando segredos ou abrindo uma backdoor no sistema. O próximo ataque já é um pouquinho mais elaborado. O nome dele é Dependency Confusion, ou confusão de dependência. E ele explora a forma como as ferramentas de build decidem de onde baixar um pacote. Cara, essa aqui é uma jogada de mestre. O atacante descobre o nome de um pacote interno que só a empresa usa, sabe? E aí ele vai lá no repositório público e publica um pacote falso com o mesmo nome, só que com uma versão maior, tipo versão 2.0. Muitas ferramentas de build, por padrão, procuram a versão mais recente que encontram. Se essa configuração não estiver bem amarrada, a ferramenta acaba pegando a versão maliciosa. É o verdadeiro cavalo de Troia entrando pela porta da frente. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Chega de falar de ataque, né? Vamos para o que realmente interessa. Como é que a gente constrói defesas de verdade contra isso? A resposta está numa abordagem em camadas. A primeiríssima linha de defesa, a mais fundamental de todas, é garantir que os builds sejam sempre os mesmos, totalmente previsíveis e repetíveis, sem espaço para surpresas. É preciso ter certeza absoluta de que as versões das dependências são exatamente as mesmas o tempo todo. É exatamente para isso que existem os lock files. Pensa em arquivos como o packagelock.json no mundo Node. Eles são como uma fotografia exata de todas as dependências, travando as versões certinhas. Ao colocar esse arquivo no repositório e usar comandos como npmc, a gente garante que tanto a máquina do dev quanto o servidor de build vão instalar o mesmo exato conjunto de pacotes, sempre. Ter as versões travadas é um passo gigante, mas não adianta nada se a versão que a gente travou já tem uma vulnerabilidade conhecida, né? Por isso, a segunda camada de defesa é a verificação constante e ativa. Essa verificação tem que ser tipo um portão automático no pipeline. Ferramentas como NPM Audit podem ser integradas de um jeito que, se uma falha crítica for achada, o build simplesmente para. Fim de papo. Outra medida bem simples e que ajuda muito é usar flags como Ignore Scripts na hora da instalação, o que já impede um monte de pacotes maliciosos de rodarem código sem permissão. Agora, a terceira camada, que ataca de frente o problema da Dependency Confusion. A solução aqui é ser super explícito e dizer para o sistema de build de onde exatamente cada pacote deve vir, sem margem para dúvida. Isso é feito configurando as ferramentas.
Dá para dizer, por exemplo, que todo pacote que começa com @nome da empresa tem que vir só do registro interno, nunca do público. E usar um proxy interno, que guarda cópias de pacotes públicos que já foram aprovados, adiciona ainda mais uma camada de proteção. Ufa, bastante informação eu sei. Para a gente consolidar tudo, vamos resumir num checklist bem prático. Se a pergunta é por onde eu começo, a resposta está aqui. Então, vamos lá, recapitulando o plano para fortalecer a nossa fortaleza digital. Primeiro, trave as dependências com lock files. Segundo, coloque um porteiro automático no pipeline com a verificação de segurança. Terceiro, controle as fontes dos pacotes, definindo de onde cada um pode vir. Quarto, trate cada nova dependência como um novo contratado, com uma revisão de código bem rigorosa. E quinto, desabilite scripts de instalação sempre que der. Adotar isso não é um luxo, é essencial. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A segurança de um software não depende só do código que é escrito, mas de toda a cadeia de componentes que ele usa. A força do nosso trabalho é medida pelo elo mais fraco. Vale muito a pena investigar e fortalecer cada um desses elos.